Oi, gente, tô com saudade de todo mundo e tô com saudade do culto presencial. Beijo, tchau. Multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Olá, bom dia a todos e a todas. Uma alegria a gente poder se encontrar como família mais um domingo. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer que a gente é muito feliz e muito alegre porque você separa esse tempo para estar com a gente mesmo nesse tempo de distanciamento. Então, eu quero te encorajar e agradecer a você por você separar esse tempo, e a minha oração é que Deus fale com você nessa manhã, tá bom? Vamos orar? Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela certeza que nós podemos ter que o Senhor está entre nós, que o Senhor
quer falar aos nossos corações. E nessa manhã, minha oração é para que seja assim, para que a tua voz seja ouvida, para que a gente possa refletir e aprender sobre aquilo que o Senhor tem falado conosco nesse tempo, como comunidade de fé. Oro pelos nossos irmãos, aqueles que têm passado dias não tão bons assim, decisões a serem tomadas, lutas a serem enfrentadas, que a tua boa mão os encoraje, os anime, que o Senhor seja presente, que essa presença seja perceptível na vida de cada um dos nossos irmãos, Deus. E nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe a nossa cidade. Nós continuamos orando por isso, pedindo para que esse tempo possa ser um tempo de aprendizado, possa ser um tempo de renovação, de compromisso com o Senhor. E a certeza que nós queremos ter no nosso coração, Deus, é que o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, e a gente quer experimentar e viver isso como tem sido até aqui. E nós te damos graças por conta disso. Muito obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. E a minha oração é: fala conosco, queremos ouvir a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, nós estamos aqui refletindo no fruto do Espírito e eu quero ler com você Gálatas 5:22, que é o texto que tem servido de base para nós nesse tempo. Paulo diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Hoje a nossa conversa vai ser sobre fidelidade. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, eu quero convidar você no nosso canal aí do YouTube. Nós temos todas as demais reflexões sobre o fruto do Espírito, palavras encorajadoras e desafiadoras para nós. Eu quero te incentivar, se você ainda não assistiu, você poder aí fazer essa série completa e assistir essas reflexões. E hoje nós vamos falar aqui sobre fidelidade. Estamos aí caminhando para o final das nossas reflexões sobre o fruto do Espírito. E ao falar sobre fidelidade, e aqui eu, enquanto preparava essa reflexão, li um texto do pastor Israel Belo de Azevedo, e ele tira do mundo dos esportes uma imagem que eu achei bem interessante para falar sobre fidelidade. Ele diz que no atletismo há dois tipos de corredores. Há aqueles que são especialistas em corridas curtas e rápidas, como 100 metros, por exemplo, e há outro tipo de corredor ou corredores que são aqueles especialistas em longas corridas, como, por exemplo, a maratona. E nós temos um irmão entre nós, o Dani, que ele corre esse tipo de corrida, os 42 quilômetros. A diferença entre eles, os especialistas vão dizer, e talvez o Dani poderia até explicar melhor do que eu, que aqueles que correm os 100 metros, eles são aqueles corredores de explosão. Eles têm que começar perto do máximo, porque a corrida vai durar ali apenas 9 ou 10 segundos. No entanto, o maratonista é aquele corredor que precisa de regularidade e de resistência. Porque não adianta ele querer sair com tudo, porque ele tem 42 quilômetros para serem percorridos ainda. E aí o pastor Israel Belo Azevedo, ele vai dizer que tipo de corrida que nós podemos comparar a nossa vida, a nossa jornada espiritual. As duas, ele vai afirmar. Porque o início da nossa caminhada, da nossa jornada, ela se parece com uma corrida de 100 metros. Nós somos alcançados pela graça de Jesus e nós queremos correr, nós que estamos com muito gás e nós queremos anunciar a todos aquilo que nós encontramos, que é a salvação em Jesus. No entanto, se nós queremos prosseguir na vida, na jornada espiritual, isso vai se assemelhar a uma corrida de 42 quilômetros. Nós vamos precisar de muita resistência, nós vamos precisar de muita regularidade para nós alcançarmos e para nós vivermos a nossa jornada espiritual. E aí o pastor Israel Belo vai dizer o seguinte: a salvação por Jesus nos põe na pista, mas é a fidelidade a Jesus que nos mantém nela.
E quando Paulo ele relaciona as marcas da vida no Espírito, ele vai usar essa palavra, a fidelidade. Na verdade, a palavra aí no original é uma palavra chamada pistes. E essa palavra, ela significa ao mesmo tempo fé e fidelidade. E por isso, a gente pode comparar ela a essa corrida de velocidade e essa corrida de resistência. E no caso específico que nós estamos conversando hoje, o autor aqui está mais preocupado com a vida enquanto uma longa corrida, enquanto uma longa distância. Um outro autor que cunhou, que é o título de um livro que eu te encorajo aí também a ler, a procurar, é o Eugene Peterson. E o livro dele chama-se Uma Longa Obediência na Mesma Direção. É isso que eu e você precisamos para caminharmos a nossa jornada espiritual. Uma longa obediência na mesma direção. Então, enquanto talvez no começo da nossa vida nós temos esse tiro curto e essa velocidade, nós nos encontramos com a fé, o que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui é que se nós queremos nos manter nessa jornada, nós precisamos desenvolver fidelidade, uma longa obediência na mesma direção. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Assim como todo fruto que nós temos conversado aqui, nós precisamos lembrar o seguinte: esse fruto é do Espírito, não é nosso. Não somos nós que produzimos ele. Lembra que o que nós temos falado é que o Espírito produz em nós, mas cabe a mim e a você estarmos em sintonia e abertos para que Deus possa fazer com que esse fruto nasça em nós. E nós temos conversado isso desde a primeira reflexão lá com Daniel Coelho. É um trabalho em conjunto e nós não podemos nos esquecer disso. E para começar a falar sobre fidelidade, eu penso que nós precisamos lembrar de Deus, porque se existe uma marca, uma característica, um atributo de Deus, é que Deus, ele é fiel. Se você frequenta ou já frequentou uma igreja cristã, principalmente igrejas históricas, você já deve ter ouvido uma música que é um hino, que é Tu és fiel, Senhor. A gente canta muito sobre a fidelidade de Deus. Há muitos hinos, muitas músicas que falam sobre essa característica de Deus. Deus é fiel, porque é uma das características mais presentes na história bíblica. Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é um Deus totalmente fiel. E nós cremos que isso é verdade, a Bíblia nos afirma. Eu quero mostrar para você isso, alguns textos que nos apresentam isso. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, tudo que ele faz é certo, é um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Salmo 25, 10 diz: O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança e obedecem seus preceitos. Um outro texto, Salmo 36, 5 diz: Teu amor, Senhor, é imenso como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, vai dizer: Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus, o nosso Senhor. O que eu quero reforçar ao ler esses textos, tanto do Antigo como no Novo Testamento, a gente podia ler muitos outros aqui, é o seguinte: não há dúvidas, toda a Escritura vai mostrar para nós que o Deus da Bíblia é um Deus fiel. E o povo, principalmente do Antigo Testamento, era um povo que conhecia essa característica de Deus. E aqui nós temos que admitir, na verdade, que embora se você está nessa caminhada, nessa jornada, nós sabemos e nós cremos que Deus é fiel. Mas nós, como povo de Deus, nós não somos tão fiéis assim, não é verdade? Nós não somos tão dignos de confiança como o próprio Deus é. E talvez essa é a primeira pergunta que nós temos que refletir aqui nessa manhã. Nós temos sido fiéis tanto a Deus como aos nossos? Eu creio que nós não vivemos essa fidelidade a todo momento. Por isso é necessário a gente pensar sobre esse fruto. E aí a palavra que Paulo usa aqui em Gálatas capítulo 5, a palavra fidelidade nesse contexto do fruto significa o seguinte: confiabilidade e fidedignidade que torna uma pessoa totalmente
confiável e cuja palavra podemos aceitar completamente. Essa é uma definição de William Barclay. Tim Keller ele vai definir essa palavra da seguinte maneira: ser plenamente confiável e fiel à sua própria palavra. Então, qual que seria o oposto da fidelidade? O oposto da fidelidade é o ser oportunista. É aquele que é amigo só quando as coisas vão bem. Um outro exemplo é você ser amoroso, mas você não ser verdadeiro. De modo que você nunca está pronto ou nunca está disposto ao confronto ou ao desafio. Então, fiel é aquele que é confiável. É aquele em quem a gente pode confiar. Então, uma imagem que talvez a gente possa usar para pensar no que é fidelidade é a palavra que a gente usa, talvez os mais velhos aí usem mais até do que a gente, mas já ouviu a expressão fiel da balança? Hoje nós não usamos mais balanças, né, como antigamente, mas eu me lembro de criança ao ir ao açougue e existia aquela balança com os 2 pratos. E aquilo que dá sustentação ali para a balança chama-se o fiel da balança, porque é por conta daquela peça que é o fiel que o peso era o peso verdadeiro. É aquilo que dava confiança para a balança. O fiel da balança, aquilo que dá equilíbrio, mostrava que aquele peso de fato era confiável. Então, quando a gente pensa em fidelidade, talvez essa é a imagem que a gente precisa trazer à nossa mente. Será que nós somos confiáveis? Será que nós somos equilibrados em relação àquilo que nós abraçamos? Então, talvez uma pergunta aqui que eu queria fazer para você é: somos fiéis às causas que nós abraçamos? Somos comprometidos com aquilo que nós acreditamos? Porque essa é a marca de alguém que é fiel. Infelizmente, como eu disse, nem sempre nós somos tão fiéis assim, tanto a Deus como até os nossos compromissos, até mesmo as pessoas nas nossas relações. E isso, se a gente olha para a história bíblica, né, o povo de Israel, um povo totalmente, ou que por várias vezes se mostrou infiel. Nós olhamos para a história da igreja e também vemos muita infidelidade. Nós olhamos hoje para os nossos tempos e vemos o quanto nós somos marcados por infidelidade. Mas, graças a Deus, nem sempre é assim. Porque Deus, no meio da história, Ele vai levantar homens e mulheres que são fiéis e que mostram para nós que é possível, mesmo em meio a tanta infidelidade, nós desenvolvermos essa virtude. Tem um texto de 2 Timóteo 3,12 que é muito interessante, que diz o seguinte: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, nós mesmo na nossa infidelidade, Deus ele vai permanecer e Ele é fiel. Nós não podemos nos esquecer disso. E aí, olhando para a história bíblica, vendo que teve muita gente infiel e que Deus levantou algumas pessoas fiéis, eu me lembrei de um personagem aqui que eu quero compartilhar com você, que é Daniel. Daniel, no capítulo 6, uma história bem conhecida. Daniel vai para a cova dos leões. Você se lembra dessa história? O nome Daniel, é o nome do meu irmão, significa Deus é o meu juiz. E Daniel, o livro de Daniel, ele fala sobre esse processo em que há uma deportação das pessoas intelectuais, das pessoas sábias ali que moravam em Jerusalém, e eles são deportados para a Babilônia, para o cativeiro. E se você ler no capítulo 1, você vai ver que quem que eles escolheram? Jovens israelitas que faziam parte da nobreza ali de Jerusalém. Eles tinham que ter boa aparência, saudáveis, instruídos nas áreas de conhecimento e entendimento. Eles tinham que ter bom senso, capacidade de servir o rei, e a ordem era para que eles aprendessem tanto a língua como a cultura babilônica. E Daniel, com mais alguns seus amigos, eles são deportados ali para a Babilônia. E Daniel começa a se destacar. E se você ler os primeiros capítulos de Daniel, você vai ver a história ali. E ele interpreta um sonho de Nabucodonosor.
ele é colocado num cargo elevado, como se fosse um governador. E no capítulo 6 há essa história da Cova dos Leões, uma história muito conhecida. O rei já é outro, é o rei Dario, é o sucessor do rei Belsazar. Ele apresenta uma estratégia governamental. Qual estratégia? Você pode ver isso aí no capítulo 6. Ele dividiu o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma dessas províncias. Por isso, Daniel, que já tinha um certo destaque ali no reino, ele ganha uma nova função e ele é como se fosse um supervisor desses governadores. O que acontece? Daniel, ele se destaca. Se você ver ali os primeiros versículos do capítulo 6, você vai ver que o fato de Daniel se destacar, isso gera ciúme e inveja. O texto vai dizer que Daniel, por conta da sua função ali, ele estava cotado para estar à frente de todo o reino. E aí o que acontece? Não sendo possível pegarem Daniel na questão do caráter, eles inventaram uma lei lá, uma questão religiosa, que era o seguinte: eles não poderiam orar a nenhum Deus e nem a nenhuma pessoa. O texto vai dizer isso no capítulo 6. Eles estavam impedidos de ter a sua vida de oração. Se alguém fosse pego orando, essa pessoa teria uma punição, e a punição, no caso, era ir para a Cova dos Leões. O que acontece? Daniel sabe dessa informação, mas o texto vai dizer que ele vai lá e ora como ele fazia sempre, como era o costume dele. Aquelas pessoas que queriam pegá-lo vão lá e informam o rei que Daniel continua a orar. O rei passa por uma certa crise, mas ele tinha que cumprir o decreto. Então, para resumir a história, que Daniel é enviado à Cova dos Leões, e a gente sabe a história que Deus livra Daniel da Cova dos Leões. Aqueles que o acusaram vão para a cova, são mortos, e o rei acaba o capítulo 6 glorificando o Deus de Daniel, e a influência de Daniel aumenta ainda mais. Nessa história, se tem uma característica de Daniel, é que ele é alguém fiel. E essa história do capítulo 6 nos mostra isso. E no capítulo 6 há dois pontos aqui que eu quero partilhar com você que me chamam a atenção por conta da fidelidade de Daniel, que contribuem para essa vida fiel de Daniel. E eu quero partilhar com você. O primeiro é o caráter. Olha o texto, o capítulo 4 do capítulo 6, diz o seguinte: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era fiel, sempre responsável e digno de confiança. Ou seja, o caráter de Daniel era um caráter fiel. E as próprias pessoas aqui que queriam pegar, que estavam com inveja de Daniel, não tinham o que falar sobre o trabalho dele. Porque ele era fiel, não acharam falta alguma. Ele não era desonesto, ele não era infiel, ele não fazia jeitinho, ele não era negligente. Ele era alguém de caráter. A sua fidelidade era fruto da honestidade e da dedicação dele. Daniel era alguém que trabalhava e trabalhava bem. Ele não tinha um jeitinho, ele era honesto nas suas relações. Ele foi alguém reconhecidamente íntegro, porque ele geria com honestidade os recursos que estavam sob a sua supervisão. E porque ele realizava o seu trabalho com dedicação. Havia um reconhecimento desse caráter de Daniel. As pessoas reconheciam isso, reconheciam a sua fidelidade. E é interessante que isso começou lá no capítulo 1, quando Daniel foi deportado, e o versículo 7 ou versículo 8 vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele não queria ele tinha uma dedicação, uma fidelidade a Deus. E eu penso que o caráter, ele é determinado pela soma dos nossos hábitos ordinários. Nós precisamos, se nós queremos ser fiéis, o nosso caráter vai ser provado. E há uma frase do Andy Stanley que eu queria partilhar com você, que é o seguinte:
Caráter, e aqui a gente pode pensar em integridade, é o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Repito, caráter é o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. E Daniel foi alguém que teve o seu caráter testado a todo instante, a sua fidelidade testada a todo instante. Eu penso que se a gente quer viver uma vida de fidelidade a Deus e às pessoas, nós precisamos lembrar que o nosso caráter, ele precisa ser aprovado. Gente fiel é gente de caráter, é gente honesta, é gente que se dedica. Mas uma segunda característica de Daniel que me chama a atenção é a sua devoção. Olha o versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes ao dia e dava graças ao seu Deus. O que sustentava o caráter fiel de Daniel era a sua devoção. A força para fazer o que ele devia fazer vinha de Deus. E olha que interessante isso. E que eu acho que a gente pode aprender de alguma maneira com Daniel. Daniel, ele tinha um hábito. Qual era o hábito? 3 vezes ao dia ele orava. Daniel, ele tinha uma postura. O texto diz para nós que ele se ajoelhava. E Daniel tinha uma atitude. Ele agradecia. Essa devoção, essa vida de devoção, e é importante a gente dizer isso, não isenta Daniel de ir para a cova dos leões. Mas Daniel, ele permanece fiel ao seu Deus. Não foi um decreto que fez com que Daniel não buscasse, não orasse a Deus. Mas ele enfrenta, ele experimenta um livramento. Deus é glorificado, nós vemos isso no final do capítulo 6. Daniel vai bem, ele prospera, sua influência aumenta naquele reino. E Daniel nos lembra aqui que a vida com Deus, e isso que eu queria reforçar para você, a vida com Deus faz toda a diferença. O hábito, a atitude nos ajudam no caminho da fidelidade. Gente, eu penso que nesse tempo que nós estamos vivendo aí, 5, quase 6 meses, longe um dos outros como comunidade de fé, eu penso que uma das virtudes que a gente pode fazer crescer nesse tempo, se você ainda não fez, é a sua devoção a Deus, é o seu amor a Deus, é a sua busca por Deus. Porque Daniel nos dá esse exemplo aqui, que é um exemplo poderoso e inspirador para nós. Eu penso e acredito que a vida com Deus e o desenvolvimento do caráter reforçam a nossa fidelidade a Deus e com os nossos compromissos. E talvez a imagem que vem à minha mente aqui, ao ouvir essa história, ao ler, ao meditar sobre a história de Daniel, é lembrar o seguinte, que aquele que vive em fidelidade, aquele que é fiel, se torna uma referência. Em um mundo de tanta infidelidade, e isso é exaltado e às vezes até cantado na nossa cultura, de tantos compromissos que não são cumpridos, nós somos chamados a sermos essa referência. Aqueles que são fiéis se tornam referência, porque nós somos aqueles que cumprimos os nossos compromissos, não porque nós somos bons, mas porque nós entendemos que a nossa vida com Deus, a nossa fidelidade a Ele, nos leva a sermos fiéis em tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos. Então, eu queria que você pensasse aqui nessa manhã, que quando nós estamos falando de fidelidade, nós estamos falando de uma referência. Lembra do fiel da balança? Ele é uma referência. Nós somos chamados a sermos referências em fidelidade em um mundo de tanta infidelidade. E sabe o que eu acho legal de Daniel? E eu quero terminar, porque de alguma maneira Daniel nos aponta para Jesus. Daniel, se você olha a história dele, você vai ver, ele foi alguém justo, ele foi alguém obediente,
ele foi alguém fiel, que é o que nós estamos falando aqui. Ele passou por um complô, por traição. Ele teve que passar por um juiz hesitante. Ele foi condenado à morte quando ele vai ali para a cova dos leões, mas ele confia em Deus e quando na manhã seguinte ele tem uma manhã vitoriosa, porque Deus fechou a boca dos leões. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um tipo de Daniel. Porque em Jesus nós vemos que ele não foi poupado da morte, mas ele morreu por todos nós que estamos no cativeiro, que estamos presos. Ele ressuscitou porque ele é justo e perfeito. Ele é o profeta e o próprio cumprimento da profecia. Hebreus, no capítulo 3, vai dizer que Jesus, ele foi alguém fiel. Daniel nos exemplifica que uma vida fiel é possível ser vivida com integridade e com devoção, com um relacionamento de confiança naquele que é fiel. Jesus, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver o seguinte, que ele fez por nós aquilo que nos era impossível, a fim de tornar possível nós vivermos como Daniel. É só pela graça de Jesus que eu e você, por aquilo que Jesus fez, que nós podemos viver esse exemplo que Daniel dá para nós, de integridade, de caráter, de vida com Deus. Lembre que a fidelidade tem a ver com uma maratona, longo prazo, com ser firme, com ser confiável para o resto da nossa vida. Uma longa obediência na mesma direção. Esse é o nosso chamado, sermos fiéis a Deus, comprometidos com Cristo. Isso implica em fidelidade com a palavra de Deus, com a igreja, com a comunidade de fé, com a missão, compromisso com a nossa família, compromisso em várias esferas. E aí, eu quero terminar com Chris Wright, um texto que tem nos ajudado muito nessa reflexão. Ele diz o seguinte: fidelidade significa saber em que você crê de fato, quem você ama de fato e com quem está comprometido acima de tudo. Significa saber ao certo em função de que você deseja viver e pelo o que está disposto a morrer. Que Deus nos dê a graça de sermos gente fiel, que o fruto do Espírito nasça no nosso coração, que sejamos fiéis nos nossos compromissos, que sejamos fiéis na nossa vida com Deus e que Deus faça nascer em nós, através do Espírito Santo, fidelidade, que nós sejamos referências no mundo de tanta infidelidade para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, pedimos a Tua ajuda e pedimos que o Teu Espírito faça nascer em nós fidelidade. Queremos esse fruto. Reconhecemos que muitas vezes somos infiéis, somos gente que não honra os nossos compromissos, mas queremos pedir que, sob a ação do Teu Espírito, sobre a ação de Jesus sobre nós, que foi fiel, fiel até a morte, que nos mostrou o que é ser fiel, que o Teu Espírito faça nascer esse fruto em nós e que sejamos homens e mulheres fiéis que glorifiquem a Deus em tudo aquilo que a gente faz, pensa, nos nossos trabalhos, nos nossos compromissos, que haja fidelidade, que haja comprometimento, que as causas que a gente abraça sejam dignas de serem abraçadas e que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que a gente fizer. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua vida, que você possa ter uma semana incrível e que a fidelidade seja algo verdadeiro e algo que brote aí na sua vida, tá bom? Um beijo, um abraço, com saudade de todos, uma boa semana, em nome de Jesus.